Aí, tá voltando, tá voltando. Aê, pronto, agora sim. Agora sim, aí beleza. O que eu faço? Então, Quando meu eu amigo, entro na live, primeiro. toda live que eu começo, eu vou lá, eu aperto no aviãozinho, porque eu Ah, acredito que você tem um monte de coisa para compartilhar com a gente. sim, Então eu sim. chamo todo mundo lá. Então com o aviãozinho dá para chamar algo em torno de 50 pessoas. Se você for lá, apertar o aviãozinho e convidar todo mundo que você conhece, de repente o pessoal gosta do assunto, né, cara? Exatamente. É a primeira coisa que eu falo sempre que eu começo as lives. A primeira eu faço meus agradecimentos, né, tal, como sempre, e para a gente fazer o jabazinho, né, que tem que ter um jabá. E eu também falo sempre, pessoal, você que tem os amigos também, já vai lá no aviãozinho, clica, manda para os seus amigos, se você vê que alguém se interessa, que vai achar interessante, manda lá pro pessoal, não deixa de clicar no aviãozinho, não, que é o que vai fazer as pessoas aí ouvirem o que a gente tem para dizer aqui, principalmente o meu amigo Fábio Peloso. Bom, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação. Fábio Peloso é um amigo já de longa data, ele é professor universitário, ele A tem gente um se monte conheceu de... lá na Anhanguera, né? Sim, sim, na Foi numa Anhanguera. semana de RH lá da Anhanguera. Uma semana de RH lá que a gente foi convidado e a gente subiu no palco junto lá para falar lá com o povo. E aí a gente se conheceu e aí a gente veio fazendo trabalhos juntos e fizemos um encontro. O pessoal que assistiu, eu conversando com o Antônio Inácio, com o Loli, lembra que a gente falou muito do Fábio, eu falei que ele estaria aqui um dia e nós estamos aqui hoje também falando. A gente já falou sobre a feira, que logo logo a gente vai se ver na feira de novo, que a gente precisa fazer isso. Mas eu chamei para ele falar sobre leitura de corpo e rosto, né? Primeiro de rosto, né, depois de corpo, não sei qual é a ordem disso, mas beleza. Ele é mais conhecido, acredito eu, no Brasil como sumidade. Para mim, sumidade é aquela pessoa que top do top do top, né? Eu chamo de sumidade porque eu não conheço ninguém melhor que ele para Tá me leitura de chamando de rosto. velho, né? Tá me chamando de velho, aquele que assume a idade, entendi, tudo bem. E conhecimento do assunto no Brasil, não tem ninguém com o conhecimento do Fábio. Então, e é um cara que já estudou aí, quantos anos aí, Fabião? 30 anos? Eu estudo leitura de rosto e corpo há 30 anos. São É, 30 anos 30. fazendo a mesma coisinha ali, estudando um pouquinho. Aliás, chegou livro novo. Onde é que eu coloquei livro novo? Vai De pegar lá. leitura, de leitura de rosto. Você viu, pai? Eu, Acho que era eu, na eu, sala. eu me Deixa eu interessei ver para muito mim. quando assisti a palestra dele pela primeira vez e fiquei, primeiro momento eu achei que ele era bruxo, né? Que ele estava fazendo bruxaria tal, porque ele começou a falar coisas da gente, das pessoas que estavam lá presentes, e eu falei assim, cara, esse cara é maluco, o cara perdeu o livro. Não estou encontrando ele aqui. E aí ele acabou falando coisas das pessoas, inclusive de mim, que, meu, você não conta para ninguém. Ele, através só de olhar para o seu rosto, ele consegue ver isso. Então, Aí, um dia eu estava na casa dele e ele me deu esse livro aqui, ó. o que o O seu que rosto o revela, seu do rosto Henry Lin. revela. Você me deu, até seu nome aqui ainda, ó. Quer ver? Ó, Fábio Peloso. Então, tá aí. Você me Então, deu esse livro. E eu li o livro e tal, e é um livro fantástico. Aí eu comecei a me interessar ainda mais, fiz alguns estudos e tal, mas você tem que se dedicar. Para poder fazer alguma coisa bacana, tem que se dedicar. E tem aí eu sempre apresento ele como a sumidade de leitura de rosto e corpo no Brasil. E aí outra, ele é muito amigo da Cristina Cairo, que eu também conheço, também já fiz palestras junto com ela quando estava com o Irineu Toledo. E assim, meu, fantástica também. Eu quero que ele fale agora um pouquinho sobre tudo isso que eu acabei de dizer. Então, essa semana eu fiquei sabendo de dois novos livros, comprei pela Amazon, né? Um vem direto do Oriente Médio, quer dizer, foi traduzido para cá, graças a Deus, né? Então, o livro da fisiognomonia,
Então, é uma visão lá do Oriente Médio, um dos primeiros locais veja, se a gente for parar para analisar mesmo de onde vem a fisiognomonia, de onde vem a leitura de rosto, tudo começou lá no Antigo Egito, né? Então, do Antigo Egito, aquilo acabou se disseminando, foi para o Oriente, veio para o Ocidente, e assim vai. Então, esse livro aqui, como eu peguei, ele chegou ontem na minha mão, não deu tempo nem de abrir direito, eu só dei uma folheada, né, nele. E esse outro, que é do Jean-Jacques Courtin e do Claudine Haroche, que fala da história do rosto, né? Mas ele conta a história da fisiognomonia também, né? Ele é pouco ilustrado, mas tem bastante informação que para quem gosta de estudar que nem eu, vai, com certeza isso aqui vai me gerar muito mais conhecimento em cima do tema, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu estava estudando questão de somatização, né? Aquela coisa de que tipo de pensamento que influencia o nosso corpo, porque a neurociência, ela explica, né, que pensamentos geram sentimentos, pensamentos liberam tipos de hormônios diferentes no corpo da gente, né? Mas isso aí só justifica, né, Cão, o que, como é que eu posso dizer? O que o Oriente vem falando há muito tempo, né? Então, quando você vai lá para o Oriente, a metafísica taoísta, enfim, isso eles já vêm falando de padrões de comportamento e eles vão falando que o excesso de raiva, por exemplo, pode gerar problema em músculos pequenos, problema no fígado, gordura no fígado, enfim, né? O medo pode dar problema nos rins e assim vai, né? Mas é lógico, o medo vai trabalhar a suprarrenal, né? A suprarrenal vai jogar os hormônios que a gente precisa para se defender, né? Para adrenalina, vai tacar adrenalina no corpo da gente. E o excesso de adrenalina deixa a gente estafado, aquela coisa toda, né? A ciência explica muito bem isso. Só que eu achei esse livro aqui, ó, O Tal da Cura, que é bastante interessante também, e ele vai falar sobre, na verdade, ele vai falar sobre a função de cada órgão, como é que isso funciona, que tipo de pensamento, né? Ou quando eles estão em desequilíbrio, o que pode afetar no funcionamento do organismo. E eles veem o organismo como um todo, né? Afinal de contas, se o teu coração começa a disparar, o teu sangue começa a fluir mais pelo teu corpo todo, e isso vai acelerar a sua respiração. Tem um monte de fatores aí que entram em jogo, né? Tem um Sim. monte de fatores que entram em jogo. E uma das coisas interessantes que eu li, né, e eu vou resumir, né? Imagina o seguinte, o teu coração e a tua mente, eles precisam necessariamente trabalhar na mesma frequência, né? Eles precisam estar conversando. Existe um link entre o teu coração e a tua mente. E para a grande maioria das pessoas, o coração e a mente não trabalham do mesmo jeito. Como assim, Fábio? O que acontece, né? Ah, vamos supor que você trabalhe num banco, tá? Você trabalhe num banco e aí você é caixa de um banco e por alguma desatenção sua deu diferença no caixa de, sei lá, 50 centavos, né? Aí o teu superior, ele chega lá, ô, Neco, e aponta o dedo para você assim de cima para baixo, né? Com aquela voz arrogante, e começa a falar que você não bate meta, que você não vende as coisas, que você não isso, que você não aquilo. Ele teve um dia do cão, ele teve um dia difícil, né? E aí ele está descontando tudo aquilo em você. Você como alguém que se subordina, né, a ele é teu supervisor, você abaixa a cabeça e fala, tudo bem, chefe, tá bom, chefe, mas teu coração
tá milhão, batendo forte. Você, o que que aconteceu? Sua suprarrenal, né, jogou adrenalina no teu corpo porque você está se sentindo atacado. Você se sente atacado, você quer se defender, então o teu corpo já te prepara ou para sair correndo ou para ir para cima. A tua vontade é de dar, você está sentado na cadeira, né? É de olhar para cima daquele Hadouken, né? Daquele, né? Para cima, né? E aí é, a tua mente fala, não, cara, fica aí paradinho, quietinho. E aí a tua mente, o teu coração, né, um está acelerado e o outro falando, se acalma, porque você não pode se mexer, né? E isso é incoerência. Se você Sim. passa muito disso, se você passa muito nervoso e você não pode, né, ficar dando os Hadouken, né, para cara, acho que o Hadouken é aquele assim, né? Não lembro mais esse aqui como é que era. Mas, enfim, o que acontece é que existe uma incoerência entre o teu pensamento e o que o teu corpo está falando. E isso Sim. gera as doenças, isso gera as mazelas, isso gera os problemas, né? Então, quando alguém fala que está estressado, o estresse nada mais é do que o excesso de adrenalina no organismo, né, te botando num pique lascado e você não pode fazer nada. É interessante o que você está me falando, porque eu estou lembrando exatamente. Ontem eu terminei um curso básico de coach, tinha 26 alunos na sala, e eu estava falando exatamente sobre equilíbrio, né? Então, eu vejo muito nessa sua fala sobre o equilíbrio do coração, né? Do seu sentimento com aquilo que eu estou pensando. Então, se Com eu a tua tiver esse razão. equilíbrio nesse link que sobe e desce, eu vou conseguir ter uma visão melhor e vou trabalhar melhor tudo isso, né? É, e aí que tá, né? Imagina que desde a sua concepção, né, você avalia o ambiente que está à sua volta. Por que desde a sua concepção? Porque é isso, né, Lê? A gente passa por isso o tempo todo, cara. Seja num farol fechado, seja uma fechada que você ganha na rua, né? E a gente, né? Preciso me acalmar. Cacete, né? Eu quero descer. Não, relaxa, não vai ser. Porra, não dá, né? Aline também. Ai, amo vocês, gente. Puta merda, que Ah, tem uma coisa gostoso ver esse especial. povo aqui, É maravilhoso. né? Então, o que eu estava falando, né? Imagina que desde a sua concepção, que foi uma fusão nuclear ali no núcleo no útero da tua mãe, teve uma fusão nuclear, são dois núcleos lá, o esperma e o óvulo se juntaram, né? Então, tem lá a questão dos cromossomos, tudo que vem do DNA dos pais, dos avós, dos bisavós, enfim. O que que acontece? Você só tem aquilo ali dentro da célula para se alimentar. Se você não for atrás de alimento, você está lascado, você morre, certo? Então, o que que É, acontece? O óvulo não, né? O espermatozoide. óvulo fecundado, né? O óvulo Tá. fecundado. Ele vai para o útero, né? O zigoto ali, ele vai para o útero e ele começa a procurar um local para ele literalmente começar a chupinhar a energia da mãe, né? É um parasita, ele vai parasitar a energia da mãe, né? E ali ele começa. Mas o que que acontece nesse processo? Esse óvulo fecundado, ele começa a entender aonde ele está, qual é o ambiente que ele está, para poder se conectar. E essa informação toda, né? Imagina que o óvulo é o hardware. Essa informação toda vem pelo DNA e é o software que vai eclodir ali. Então, ele vai analisar o pH do local, ele vai analisar tudo, e qual é o ambiente mais favorável para ele se encostar ali. Ele achou o lugar certo, ele vai começar a troca de energia. Troca não, porque ele mais suga do que entrega, né? Então, ele Sim. começa a puxar a energia da mãe para gerar ali tudo que ele precisa, né? Então, você já estuda todo o ambiente que você está desde que você estava dentro de um óvulo.
sem sistema sim. nervoso central, sem nada. Então, tudo isso acaba virando memória celular. Tudo que a tua mãe passa, né, o que a mãe passa na gravidez, vira memória celular até você começar a desenvolver, né, o cérebro, enfim. E aí você tem lá toda a programação que vem de 70 milhões de anos do reptiliano, depois você tem o sistema límbico, o neocórtex mesmo só vai ficar pronto depois que você está fora e ele está bom para utilização mesmo depois de 14, 15 anos de vida, alguma coisa nesse sentido, Sem dúvida. né? E é muito legal isso tudo, por quê? Porque quando você fala que você tem que procurar um ambiente que tá no seu externo, e depois de adulto, a gente também é assim, né? Então, assim, a gente É a vida continua inteira, é a vida inteira, inteira. exatamente. A vida inteira, assim, você só procurando o que tem no seu externo, e o seu externo acaba fazendo quem nós somos, inclusive, né? Nosso universo, onde você vive, tal, e aí você começa a ter as suas ideias, suas vontades, as coisas que estão dentro de você hoje, é aquilo que tem no seu externo, e vai continuar sendo tudo E vai mais. Então, continuar assim. então, o que a gente tem que procurar sempre é coisas boas, Sim, né? Então, aliás, eu queria pedir, a Letícia falando, somos um super banco de memórias, muita coisa guardada. Então, a gente traz informação dentro do nosso DNA, né? Segundo a ciência, acho que são 3 gerações da nossa para cima. Então, os pais, os avós e os bisavós. Eu tenho 8 bisavós, né? Para 4 avós, para 2 pais, né? Então, imagina, você soma tudo isso, dois, você soma tudo isso, né, e essa informação toda que vem para dentro de você. Gente, sabe o que eu queria pedir para vocês? Tem um aviãozinho aqui no cantinho, do lado, aqui embaixo, mais ou menos, e aqui, aí, isso, aqui. Aperta no aviãozinho e convida o pessoal que vocês conhecem que pode gostar dessa live, né? Porque eu vou começar a falar agora e vou começar a falar daqui a pouco de alguns traços aí do rosto do Neco, vou fazer a leitura dele. de Ué, novo, cara, você vai me expor. Brincadeira, eu tô zoando. Cara, eu adoro quando você lê meu rosto. Bom, cara, uma outra coisa que eu queria falar muito sobre tudo isso do corpo, da nossa. Tudo bem que você está só falando da ciência, da neurociência, dos estudos já comprovados cientificamente e tal, aham. que eu acho fantástico, né? Mas onde entra a parte intuitiva aí? Então, Necão, tem muita coisa que a ciência não explica, né? Mesmo quando a gente vai falar da morfopsicologia, que ela tem um pouco menos de 100 anos, ela surgiu em 37, 1937, e ela traz para a parte científica, né, a leitura de rosto. Tem muita coisa na leitura de rosto que nem eles conseguem falar do Estou como pedindo a para coisa ler. funciona, né? Então imagina o seguinte: se desde célula você analisa o ambiente, não é porque hoje que você acha que você tem consciência de alguma coisa, né, que você deixou de analisar o ambiente. Na verdade, assim, por algum motivo você estava com frio, acabou colocando uma blusa, por algum motivo você acabou tomando banho, por outro motivo você acabou escovando os dentes, né? Você sabe que precisa, mas se você não achasse necessário, você não faria. É a Sem mesma dúvida. coisa o teu cérebro. Ele sabe o que precisa e ele sabe o que é necessário, né? Então, se tem uma pelinha lá na ponta do dedinho do pé que precisa de irrigação, o teu cérebro sabe que ele precisa de irrigação, ele vai fazer toda a troca química, toda a troca celular que precisa ser feita para mandar uma célulazinha lá com alimento, oxigênio, vai chegar lá no fim, lá nos fundilhos do seu dedinho, né? E alimentar aquela célula para que não falte nada e ela não morra. Então, teu Sim, cérebro quer te manter vivo a qualquer preço, né? exato. Sabe quando
você está numa determinada situação e vem aquela coisinha de, meu, deixa eu fazer, vai pela direita, você está vindo por um caminho, né? Você não pegou trânsito nem nada, né? Olha, o Tinha que ser, né, meu? O Alexandre Ale é Lins, né? foda, cara. Ali é foda. Pô, você saiu na G Magazine e não falou com a gente, né, cão? Ô, Cara, cara, mano, sacanagem. não Eu fala sabia com que a ia ter uma gente. sacanagem. Isso é porque o comício não tá aí, nem o Loli, né? Já só tá o Alê. Não tava ferrado, cara. Não é? O... mas acho que censuraram a G Magazine que você estava, não era isso? Não, não teve Ibope, teve alguma coisa nesse sentido. Enfim, mas eu até perdi onde é que eu estava, cara. O cara me tirou do... Você tava falando da intuição, que eu perguntei da intuição. E você tá... Isso. O que acontece é o seguinte, o teu corpo, o teu inconsciente, por mais que você esteja no carro seguindo o Waze ali bonitinho, né, o teu consciente está fazendo isso. O teu inconsciente ele já analisou todo o ambiente em volta, né? E tem o lance do inconsciente coletivo. Então você está conectado o tempo todo, né? De vez em quando vem aquela informaçãozinha que vai lá e bate e fala, olha, pega a direita, senão você vai se ferrar. Aí você não pega a direita e você se lasca, né? Isso. Agora, existe uma característica no corpo, e eu estava falando ontem à noite, eu estava numa live com o Ricardo Reis, não sei se o pessoal daqui viu. O Ricardo Reis, ele é um cara interessante porque além de ter a orelha bem aberta aqui, que nem a dele ele tem uma pontinha, tipo a pontinha da orelha do Spock, né? Na parte de cima da orelha aqui, além de ir para cima, Lu, vai ficar salvo no perfil do Neco, tá? Se você quiser assistir depois. Ele tem essa pontinha da orelha para cima, e essa pontinha da orelha para cima, além de estar para cima da linha da sobrancelha aqui, né? Ela é pontudinha, tipo a do Spock mesmo, né? Sim. E essa pontinha na orelha que fala da anteninha, né? Da, do que você me perguntou aí Intuição. da intuição, né? E o lance da intuição é muito interessante porque é como se alguém viesse e falasse, olha, faz assim, assim, assado, tá. Ah, Fábio, mas isso não é mediunidade? Esquece, não tem nada a ver com mediunidade. É só a tua percepção do ambiente que ela é mais acurada, né? Porque o que acontece? Veja, todo mundo aqui já sabe ler rosto, o que acontece é que a gente não tem noção de como isso funciona, né? Então, o que acontece? Ah, para que servem os olhos, né, cão? Para quê? Para enxergar, para ver, Isso, para que serve a orelha? para escutar. Não, quem escuta é o ouvido. A orelha, ela não só serve para pendurar os óculos, né? O português põe o supositório, né, na orelha, a caneta que some, não é isso? É, o, o que acontece é É, a a Aline já falou orelha. que a Aline Honório estava contando aí que essa turma é dose. Você fica falando essas coisas, ela vai achar mais isso ainda. É dose, né? A orelha serve para. Imagina que ela capta todo o som do ambiente para trazer para dentro do ouvido, tá? Então, como você gosta de ouvir as coisas, as informações que vêm, está no formato da tua orelha, né? Assim como como você gosta de enxergar as coisas, está nos teus olhos. A, a criança que está dentro do útero da mãe, ela literalmente sente o gosto da mãe e ela sente o cheiro da mãe, mesmo lá dentro, tá? Sem respirar, porque a parte do cérebro que trata do olfato é a mais antiga dentro de tudo isso que a gente tem, dentro dos cinco sentidos, né? É a mais antiga, ela vem lá do cérebro reptiliano, e assim, cada pedaço do teu rosto, né, o formato de cada pedaço do teu rosto, vai me falar da necessidade inconsciente do teu cérebro de receber essas informações e como a boca também de dar as informações, tá? Então, quando eu olho para um olho parecido com o teu, o teu olho é bastante aberto, né? Ele não é um olho fechado.
né? Não é um olho mais fechadinho, tipo japonês, né? Certo. Ele é um olho mais aberto. Acho que Então, não fala você... japonês, fala oriental, cara. Fala oriental. Porque tem vários japoneses que falam assim, pô, o cara é coreano, todo mundo chama de japonês. O cara é chinês, todo mundo chama de japonês. Fala oriental. Eu achava que era tudo igual, mas tudo bem. É, então, o que que acontece? O quanto, veja, o tamanho do teu globo ocular é praticamente o mesmo. A diferença entre o globo ocular de todas as pessoas no mundo é milimétrica, tá? É coisa de 1 milímetro, né? Se chegar nisso, né? Ô Ju, desculpa, Ju, a Juju aqui, ela é do Japão, né? Ela Tá tá vendo? lá, Isso. são 8h30 da manhã, ela já está vendo live, né? Aí. Ela tá no nosso amanhã, né? A Olha gente está só no que ontem dela, é né? Olha que verdade. legal. Mas o que que acontece? O fato de a gente ter o tamanho do olho tudo igual é o quanto ele se mostra para fora é que vai dizer a nossa necessidade de enxergar as coisas no ambiente, tá? A mesma coisa com a orelha, a mesma coisa com o nariz, enfim, né? Obrigado, Ju. Então, você que tem um olho mais redondinho e que ele é um pouco mais aberto, eu posso falar que você tem existe uma necessidade interna sua de enxergar, tá? Quando a pessoa tem uma orelha mais aberta, existe uma necessidade interna daquela pessoa de trazer o som do ambiente para dentro do ouvido, tá? Sim, Então, se a pessoa tem um braço muito grosso e muito forte, é porque ela malhou lá na academia? Pode até ser, mas existe a necessidade no inconsciente de manter o corpo naquele formato, né? Então, se a pessoa tem um excesso de gordura, ela tem obesidade no corpo todo, é porque o teu inconsciente entende que aquilo é necessário. Então, um formato de nariz, um formato de orelha, um formato de sobrancelha, formato do olho, não tem um pelo que saia no teu corpo, não existe um pelo que saia no teu corpo sem que tenha necessidade do teu inconsciente. Porque o teu inconsciente, ao contrário de muita gente, né, que gasta dinheiro à toa, né, o teu inconsciente, ele não vai gastar energia à toa para colocar algo só porque é esteticamente mais bonitinho, a entendi. não ser que ele acredite piamente de que aquilo é necessário para a sobrevivência da pessoa. Tá? Entendi. Eu estava na live na sexta passada falando com a Débora. Para quem me acompanha sabe que tem uma amiga minha, a Débora, que a gente faz. A gente está falando muito sobre caráteres, né? E a gente está falando da histérica na semana passada. O perfil histérico é aquela, segundo o Reich, né? É aquela que tem um corpinho violão, né? Então, poxa, o formato, né, do corpo, ele está diretamente ligado à necessidade que você tem no inconsciente. A Lu está perguntando aqui sobre pessoas anoréxicas que começam a nascer mais pelo, né? Sim, Lu, se falta calor interno, vai nascer mais pelo para te aquecer. E se você não come porque você não tem energia para comer, o pelo vai nascer para mostrar. Primeiro, ele vai falar que você está com um pouco mais de serotonina, que é o que libera os pelos também, tá? E além disso, o fato de você não ter energia interna, ele começa a produzir que é para você ter energia, para você ir buscar alimento, porque a anorexia está na falta de comida, né? Ela reside na falta de comida. Então, de repente, você não come porque você não tem energia para buscar. Então, ele começa a botar mais energia no teu corpo e o pelo está para isso, né? Como o pelo fala de proteção e você tem que ralar para conquistar as coisas, né? O pelo ele vai tentar dar um jeito de te manter segura, e ele te coloca como o organismo te dando mais energia para você poder ir atrás daquilo que você precisa, né? perguntando o olho esquerdo maior que o direito. O que significa, Pamela?
Lu, vai comer, Lu, vai comer, não vai virar anoréxica, não. Né? Senão você vai, daqui a pouco, tá que nem o Tony Ramos, né? Vai ter barba até saindo pelo nariz. Pamela, o olho, né? Como o olho fala da forma com a qual a gente enxerga as coisas, eu tenho o lado direito, o hemisfério direito do cérebro, o hemisfério esquerdo do cérebro, e eu tenho o quanto eles se conversam, tá? Quanto mais equilibrada for o bate-papo entre o lado hemisfério direito e hemisfério esquerdo do cérebro aí, mais, como é que eu posso dizer? Mais harmônico é o teu corpo e o teu rosto, tá? Se o que que acontece? Se você tem mais atividade do lado de um dos hemisférios do cérebro, aquele lado do corpo ele vai ser mais tonificado e o outro vai ser menos tonificado. Quando eu falo como é que é o nome daquele? Do Cerveró, por exemplo, né? Mas ele tem uma doença que faz o olho ficar diferente. Bom, o lado direito do corpo é o lado feminino, a gente considera o lado feminino. O lado esquerdo a gente considera o lado masculino, tá? Então, tudo que acontece do seu lado direito do corpo pode estar relacionada à tua visão com relação a alguma mulher, e o que acontece do teu lado esquerdo do corpo vai estar relacionado à tua visão com relação a um homem. Se, como é que ela falou, o lado direito é menor que o esquerdo? O direito é maior que o esquerdo. Então, o esquerdo é maior que o direito, né? O esquerdo é maior que o direito. Bom, se o esquerdo é maior do que o esquerdo ele quer enxergar mais do que o direito. Se ele quer enxergar mais, é porque no fundo eu quero ver mais homens do que mulheres, tá? Sim. Tem um porquê isso, não dá tempo de eu explicar tudo agora. Você vê que para uma perguntinha simples eu vou explicar um monte de coisas antes, que é para fazer Sim. sentido a resposta, né? É. Então não é bem simples, mas é basicamente isso. O que acontece para o olho esquerdo ser maior do que o direito é porque eu quero enxergar mais homens do que mulher. Aí eu preciso ver formato, eu preciso ver direitinho o que está acontecendo. Por quê? Porque isso pode ser medo, tá? Sim. Assim como pode ser eu indo em busca de algo, né? Agora, o que gerou isso é que eu preciso conversar e tentar entender o teu Entendeu, processo. entendeu o contexto, né, Fábio? Mas é o contexto da pessoa, Uma né? pessoa, É o exatamente. contexto da pessoa, né? Perguntaram aqui sobre careca. Bom, o o cabelo me fala sobre o padrão de pensamento da pessoa, tá? Então, quando a pessoa tem um cabelo muito curtinho, na verdade eu vou estudar a grossura do fio do cabelo, a quantidade de cabelo que a pessoa tem na cabeça. Eu vou estudar o tamanho do cabelo, o formato do cabelo, se ele é ondulado, se ele é preto, se ele é branco, se ele é ruivo, Tamanho da se ele é testa. loiro, né? Não, ela perguntou do cabelo, vamos, né? Ah, Só questão do cabelo aqui, né? Então, para uma pessoa não querer mostrar o cabelo, ó, o Ale falando que o careca é lindo, né? Veja, o excesso de pensamento pode gerar queda de cabelo, tá? A insatisfação, né, com as pessoas pode gerar queda de cabelo, porque está ligado ao estresse, né? O medo pode gerar queda de cabelo. O que acontece é o seguinte: os carecas, normalmente, as pessoas calvas, né, elas se irritam com mais facilidade, principalmente quando alguém vem pedir alguma coisa para elas. Não que ela não queira fazer nada para ninguém, é que dependendo de como a pessoa vem pedir alguma coisa, né? Se ela vem pedir e vem com a receitinha de bolo, Necão, olha, eu quero que você faça essa receita para mim, mas ó, tem que ser do jeitinho que está aqui, né? E aí
você vai Essa olhar, foto porra, é mas legal. espera aí, o que está escrito aqui é muita coisa e o que você quer é um negócio tão pequenininho, eu não preciso passar por tudo isso, é mais fácil fazer desse jeito aqui, ó, tá quase pronto. Aí eu falo, não, Necão, tem que ser do jeito que está aqui. Quando a pessoa tem um cabelo muito comprido, ela não se importa, ela não liga de fazer do jeito que você quer, tá? Na verdade, ela não liga do jeito que você pede as coisas, tá? Então, o jeito que você pede, tá tudo certo. Ela vai fazer do jeito que ela quiser, certo? Sim. Agora, quando a pessoa tem um cabelo curto, e quanto mais curto os cabelos, né, ou careca, menos tolerância eu tenho para fazer as coisas do jeito que o outro quer. Me deixa fazer do jeito que eu quero, né? Porque eu estudei, eu fui atrás, eu tenho conhecimento, eu não preciso que você me dê uma receitinha para que eu faça as coisas. Eu faço e pronto, entende? Então, a pessoa que não tem cabelo, que é careca, você pode ter certeza de uma coisa, que é o caso do Alê, né? Tudo aquilo que você perguntar para ele, ou ele sabe responder, ou ele conhece alguém que sabe resolver o teu problema, ele vai te indicar para alguma pessoa, Sem tá? dúvida, sem É dúvida. só Eu fiz ser a live carequinha com que nem o ele, Alê. eu fiz a live com o Lê, ele sabe tudo. O cara é foda, o cara sabe tudo mesmo. Né? Então, Muito todo bom. careca, e outra, todo careca, ele é super controlador. Por quê? Porque ele resolve tudo, então ele precisa entender tudo que está acontecendo em volta dentro do processo dele, Por tá? isso que ele é super sincero. No caso dele, né? Olha lá, todo mandando coraçãozinho agora, sei. Depois você me Agora não paga um, adianta minha depois, informação. depois você me paga um café lá, onde é que ele leva o pessoal para tomar café? No França Agora Café, né? não adianta mais. Né? Ai, ai. Bom, eu, eu, Não, eu que- eu sou o quero. Você careca. falou que ia me falar um pouquinho do meu rosto, então vamos lá. Aproveita, porque o pessoal está perguntando de nariz, de sobrancelha, de um monte de coisa, e não dá para falar Isso, tudo, isso. então Então, já já vai que. mandando bala. Beleza, vamos pegar a bolacha Traquinas que está aqui na frente, assim, né? Ó, tá aqui, né? Traquinas, aquele rosto redondão. Olha que sacanagem. Ficou vermelho, Sacanagem. né, cão? Faz isso Não, não. cara, vermelho por quê? Traquinas é a mãe, né? Filha da mãe. Dá. Né? Então, o que que acontece? Vamos lá. Eu olho para o teu rosto, veja, quando a célula ela está se dividindo dentro do útero da mãe, ela faz um movimento de contração e expansão, tá? Então, contrai e expande, ela está aqui, ela é uma só. Ela contrai, expande, contrai e divide. Contrai, expande, contrai, expande, contrai, expande, divide. E ela vai fazendo isso, né? É, durante a vida toda, tá? Sim, Todas as suas células fazem isso. O teu corpo todo tem esse sentido da pulsação, né? Então, teu coração pulsa, teu fígado pulsa, teu pulmão pulsa. Então, na respiração, expande, contrai. Pessoas mais contraídas, mais fechadas, elas precisam se isolar de tempos em tempos para recuperar a energia, porque elas possuem pouca energia. Pessoas mais expansivas, que são as mais largas, elas não precisam parar tanto de tempos em tempos, tá? Você pode ver tanto o obeso quanto o bombadão da academia, eles conhecem todo mundo em todos os lugares porque eles são expansivos. Hum? E aquela pessoa que é magrinha, fininha, né? Ok, obrigado. Aquela pessoa super fechadinha, né? Ela chega numa festa, ela não conhece ninguém. E é capaz dela ficar num cantinho da festa só observando lá, tal, até encontrar alguém que ela conheça ou ver, né? Caso ela queira sair para conversar com alguém, alguém que está lá é, paradinho, fechadinho no cantinho, ela vai lá e começa a puxar papo, né? Isso se puxar papo, tá? sim, Então, essa é a diferença do magrinho e do gordinho. Por que que eu estou falando isso?
eu falei que você tinha um rosto de traquinas, né? Sim, O teu rosto, ele é largo, ele não é um rosto fino, tá? Então você é um cara que aonde você vai, você conhece pessoas, você tem facilidade em fazer amizades, porque o teu sim. rosto, ele é mais largo do que estreito. Tudo bem que ele é mais alto do que largo, tá? Ele é mais alto do que largo. A Alessandra está perguntando se ela precisa engordar, né? A questão não é engordar. A questão é você ter consciência de quem você é. Ter a consciência de quem você é já é um primeiro passo para, caso isso seja ruim, você poder trabalhar. Porque não necessariamente isso é ruim, tá? A Fabi falando aqui que ela é pequena, magra e faz amizade fácil. Mas o teu rosto, ele não é tão magrinho, Fabi. Eu te conheci pessoalmente. Teu rosto não é tão magrinho, teu rosto é mais redondinho, tá? E é disso que eu tô falando, né? O Neco também não é nenhum gordinho, né? Mas Agora eu ele, tô na por causa da pandemia. o fato dele ter o rosto um pouco mais largo fala da abertura que ele tem para se socializar, né? Então, tem que ser gordinha para ser menos antissocial. Primeiro que o magrinho ele não é antissocial, ele é na dele. As pessoas é que julgam e podem falar que ele é antissocial, tá? Esse é o ponto, né? Esse é exatamente o ponto. É, a leitura de rosto, a leitura corporal, ela ajuda a gente a entender quem está na nossa frente, para a gente não julgar o outro de acordo com as nossas experiências, né? E Freud fala muito disso, né? Tudo aquilo que eu enxergo no outro, eu estou enxergando no outro porque é comum em mim, Exatamente. né? Então, se eu olho para o outro e falo, cara, que coisa linda que você está falando, cara, como você é inteligente, como você é bonito, eu estou enxergando no outro aquilo que está em mim. Se eu olho para o outro, eu falo que ele é antissocial, eu falo que ele é feio, eu falo, cara, eu estou enxergando no outro aquilo que está em mim, Muito né? bom. Isso é o julgamento, né? Que eu falo muito no coach, que é não julgar, né? Que a gente trabalha o não julgar o tempo inteiro. Cara, Que é muito difícil, senão. o coach trabalha o não julgar, né? Não só o coach trabalha o não julgar, barra de Access, Access no geral trabalha não julgar, a leitura de rosto fala de não julgar, a psicanálise fala de não julgar, todo mundo fala, a Bíblia fala de não julgar, né? E é o que as pessoas mais fazem aí fora, né? A Suzy está perguntando do japonês que todo mundo parece ter um rosto largo. Veja, a cultura, Suzy, a cultura do oriental está Boa. sempre aberto com a família, né? A cultura oriental está sempre, a família está sempre em primeiro lugar e eles trabalham muito com honra, né? Honra, disciplina, respeito. Então, você não pode ser tímido e fechado para pessoas que estão ao seu redor. Então você aprende a trabalhar tudo isso desde criancinha, desde pequeno, tá? Porque se você não fizer as coisas que dentro da cultura deles você tem que fazer, a coisa não vai para frente, né? E você é como se você desonrasse a família, Sim. tá? Então, você aprende desde pequeno de certa forma, socializar. Então, você vai ter os seus medos, tá? Mas você vai aprender a lidar com eles. Isso te dá uma mente mais aberta, uma mente mais ampla. E isso reflete no teu corpo. Isso vai refletir no teu rosto. Me fala, Ah, fala. me fala uma coisinha só que para eu poder saber. Você está falando de orientais que as crianças aprendem desde criancinha, tudo mais, tal, que eu acho fantástico. Mas me diz uma coisa, além disso
eu também, outro dia eu estava numa live aqui com o Eduardo Levado, que falou de finanças e que a gente tinha que aprender desde criança finanças, que é uma coisa que aqui os ocidentais não fazem, né? Mas, Uhum. e isso que você está falando é a mesma coisa, a gente devia aprender. Você acredita que se as crianças no fundamental já tivessem ensinamentos de leitura de rosto, de entender o corpo e tudo mais, seria uma coisa melhor para o país, para o Brasil e para todo. Cara, essa é uma pergunta sacana que você me faz, né? Porque o que que acontece? Se meu pai tivesse noção de quem eu era, com certeza ele teria me colocado para fazer outras coisas do que aquelas que ele me colocou para fazer, né? Por exemplo, tudo bem, eu sempre fui muito tímido, né? Eu fui jogar vôlei, eu fui jogar basquete, eu fui trabalhar com esporte coletivo. O trabalhar esporte coletivo ajuda a pessoa tímida a socializar, né? Mas não era esse o intuito que ele tinha, né? Então, dentro da educação, se você olha para o teu filho, né, e ele é tímido, você entende que ele é tímido, é lógico que você vai conversar com ele, você vai ajudá-lo de maneiras diferentes e você vai induzi-lo a fazer coisas que é o que os orientais fazem. Olha, você tem que fazer isso, não importa o que o outro pensa, não importa o que o outro diz, né? E você não pode falar. É a questão da educação. Você não vai falar mal do outro, você não tem que. Então, se cada um fizer a sua parte, está tudo certo, né? Agora, se você não fez a sua parte, você desonra a tua família, E né? quando você dá o seu curso, né, que é o curso de leitura de rosto, tal, e corpo, esse curso que você ministra aí, que eu já fiz algumas partes, não fiz inteiro, mas algumas partes eu já fiz, inclusive já você me deu o livro, né, que eu leio sempre. Tu é Inclusive um eu sem também vergonha. também tenho a medicina taoísta aqui, que é bem legal também, de a gente estar sabendo o que é do corpo e tal. Mas no seu curso, quando a gente faz o seu curso, então, para o pessoal que está aí, o pessoal que não fez ainda seu curso, né? Que queira fazer o seu curso, é legal porque ele vai entender, por exemplo, se tem filho, vai entender o filho melhor, porque ele vai olhar o filho de Cara, forma. você pensa no seguinte, né, Cão? A vida da gente toda ela é baseada em relacionamentos, tá? Sim, É a amizade que a gente tem, é o relacionamento que a gente tem que propiciou a gente estar aqui hoje, né? É a certo. amizade que a gente tem com a Lei, com esse coach super sincero, né? Que Sim. faz a gente trocar piada com ele o tempo todo, porque dá intimidade para a gente fica sacaneando, né? Então, o que a Kel está falando aqui. Você vai melhorar, né? Você vai entender todos os relacionamentos e não só isso, você vai melhorar a tua habilidade em entender as pessoas e em atender aquilo que elas podem esperar de você. Então, se Que você é legal. um aluno e você entende como é que teu professor funciona, você vai entregar para ele um trabalho do jeito que ele gosta de receber, né? Eu tenho aqui mental, sentimental e ação, né? Eu vou olhar para cada um dos terços do rosto para enxergar qual é o mais largo, não o mais alto, que nem o visagismo faz aí. É o mais Sim. largo. O mais largo vai me dizer se a pessoa é mais racional, se ela é mais sentimental ou se ela é uma pessoa de ação. Então, eu olhando para o professor, eu vou saber como é que ele pensa. Se ele pensa racionalmente, eu vou fazer um trabalho com bastante evidência científica, porque o cara é racional. Se ele é sentimental, eu vou fazer um trabalho onde todas as pessoas que podem ler e entender aquilo, elas podem se sentir melhor, elas podem ficar melhor, elas podem se sentir bem. Então, pode trazer um bem maior para a comunidade. E se isso aqui, né, é de ação, se isso aqui é mais largo e for de ação, eu vou fazer um trabalho onde, caso ele pegue aquilo e coloque em prática, a coisa vai funcionar mais rápido do que de qualquer outra forma. Então quer Então, dizer que
que se você fizer seu curso, né, e eu começar a entender melhor as pessoas, eu consigo contratar pessoas melhores também para vendas, por exemplo. Eu quero contratar um vendedor, eu vou ver que característica ele Eu não quero tem. contratar um vendedor, eu quero montar uma equipe de vendas, né? Sim, Eu quero montar uma equipe de vendas. Então, o líder da equipe de vendas, quais são as características que ele precisa ter? Quais são as competências que ele precisa ter? Então, na descrição de cargo da empresa, eu preciso ter uma descrição decente dentro da empresa, né? Porque aqui no Brasil isso quase não existe, só é, nas grandes empresas. sim, Se eu tenho uma boa descrição de cargo, na seleção de pessoas, eu vou lá pegar currículo, ver como é que o cara trabalhou, o que, que ele estudou, blá, blá, blá. No final, não é o que eu tenho mais empatia, é o que serve melhor para aquela vaga. Aí para aquela função. eu olho para o rosto do fulano, cara, você tem mais competências do que todo mundo dentro disso aqui que eu preciso. E é lógico que a empresa tem que ajudar, né? Sim. Ela tem que fazer a parte dela. Necão, temos 6 minutinhos, Necão. Não, por isso que eu dei essa acelerada, porque eu queria realmente falar sobre o seu curso, que eu acho um curso maravilhoso, que as pessoas deveriam estar mais atentas ao corpo, que o corpo, como diz, né, o corpo fala, então ele te dá as dicas de tudo que você precisa saber para contratar alguém, para ter alguém, para entregar trabalho para o professor, para tudo o corpo vai te falar, o rosto vai te falar. E só que as pessoas não sabem, né? E tem muita gente também que não acredita nisso. Esse é um grande problema também. As pessoas não querem investir nisso. Mas tem gente que acredita em Deus, tem gente que não acredita em Deus, tem gente que acredita em cada coisa, meu amigo. Então, não importa se Deus existe ou não existe, se ele existe, ele está lá. Se ele não existe, ele Sim, não está, né? É a mesma coisa, você acreditando ou não, tem gente que acredita em matemática e tem gente que não acredita, né? Ela está lá, ela faz parte de tudo isso, né? E o fato dela fazer parte de tudo isso é indiferente à tua crença no assunto, sim, né? sim, sem dúvida, Então, sem dúvida. isso funciona, né? Perguntaram aqui se eu consigo ver caráteres, né? O caráter da pessoa. Fê, Alguma coisa. não é questão. Quando eu falo em caráter, eu estou rotulando uma pessoa, tá? Então, todo mundo que fala de caráter, você está rotulando a pessoa, dizendo que ela funciona daquela forma. O que eu Não, faço, né, não é isso. Eu vou. Quem está aí? Tudo bom, linda? Tudo jóia, Laurinho. O que acontece é o seguinte: eu consigo supor ou antever ou padrões de comportamento, tá? Por que supor? Por que antever? Porque o que acontece é o seguinte: é, você teve uma educação, você teve toda a tua criação, você teve todo o ambiente que fez de você quem você é, certo? sim, O que eu vejo são padrões de característica, tá? Que você pode colocar para fora ou não, dependendo do que você estiver passando e dependendo do que o ambiente pede de você, tá? sim. Então eu coloco uma pessoa que tem a testa igual a sua, que é larga, que é alta, que é extremamente planejador, idealista, que vai ter um monte de ideia e o cara não te deixa ser livre para criar, Não deixa ele está fazer, né? jogando, ele está jogando competência fora, Sim. né? Você que é curioso, que é planejador, né? Que tem uma certa execução aí e que sabe mandar por conta dessa ruguinha lateral que vem para baixo, né? Você sabe mandar, tem uma puta liderança aí e aí de repente a pessoa não te deixa liderar, ele te coloca lá, sei lá, para ser peão de fábrica, Conforme. lá no chão de fábrica, né? O que que acontece? Ele tá, primeiro, te frustrando, né? E, em segundo, ele está, cara, bloqueando toda a tua criatividade, toda a energia que você tem para criar algo novo. Se eu pego você, né? E apresento para você um problema que ninguém consegue resolver,
né? Você vai fazer o quê? Você vai se inteirar daquilo, você enxerga opções diferentes, né? Você tem curiosidade, você tem profundidade naquilo que você enxerga, então você tem conhecimento. Imagina, você vai enxergar resultados diferentes, mas aí ele vem com a receitinha de bolo e fala, não, você tem que fazer assim, É, assim não funciona, não funcionou com ninguém, não vai funcionar com você também. Me deixa verdade. criar do jeito que eu sei, que aí eu tiro você dessa merda que você tá, né? Enfim, Boa. né? Meu, dá suas considerações finais aí, 2 minutinhos para você. Que pena, gente, que pena, tá acabando. Vamos marcar Gente, outro. o Neco é um puta professor de coach, ele tem um conhecimento fantástico. Para você que quer aprender a fazer coach de direito, que não é um curso de um final de semana, são 3 meses de curso, conversa com esse cara, que esse cara é gente boa pra caramba. Quer saber mais de leitura de rosto, leitura corporal? Acesse o meu Instagram, que tem lá um monte de vídeo, acesse o YouTube, enfim. O que não falta é vídeo meu aí para dar informação para o pessoal. Ju, Exatamente. beijo, Ju, obrigado, viu? Se quiser, e você vai para Globo, né, de novo? Não sei. Se me chamarem, eu vou. Né? Meu Quer amigo, ler? Obrigado. muito prazer em estar com você mais uma vez, cara. E a gente vai marcar aí logo Vou um marcar um pastel. churrascão, né, filhão? Porra. Marca o churrascão, meu. Tem que marcar o churrascão. Mas vamos marcar o pastel na feira para a gente já ir acertando. Tá na hora de a gente fazer isso novamente. Já tá voltando as coisas ao normal. E um beijo no seu coração. A gente tem 23 segundos e fique com Deus, cara. Eu tenho Gente, saudade de você pra caramba. eu queria agradecer a todos vocês que ficaram ouvindo eu falar esse monte de besteira até agora, né? Que vocês têm paciência aqui com a gente. Obrigado, gente. Boa noite, Com bom Deus, fica descanso com para Deus. vocês. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Vai cair. Ê!